Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, parte 22, capítulo 141. A acadêmica mais jovem. A admissão de Norn na academia de Hanoa como aluna regular foi um evento silencioso, mas significativo. Aos 9 anos, ela era uma das alunas mais jovens, mas carregava uma determinação que lembrava tanto Zenith quanto Paul. Eu quero me tornar forte como você, irmão, ela disse no primeiro dia, vestindo suas novas vestes acadêmicas, uma versão menor das de Rudeus. Silpiet ajudou a se ajustar, apresentando-a discretamente a outros alunos e garantindo que ela não fosse intimidada. Como Fitz, Silpiet tinha uma certa influência entre os estudantes. Rudeus observava com uma mistura de orgulho e preocupação. A academia era um lugar seguro, sim, mas também competitivo. Ele se lembrava de seu próprio tempo como uma criança prodígio, a solidão de ser diferente. Norn é mais resiliente do que você pensa, Silpiet assegurou-lhe uma noite. Ela tem seus olhos, observa tudo, diz pouco, aprende rápido. De fato, Norn prosperou. Seu talento não estava em magia espetacular como o de Rudeus, mas em compreensão teórica e controle preciso. Ela se destacou em magia de barreira e encantamentos de proteção, habilidades defensivas que faziam sentido para uma garota que perdera tanto. Ela está tentando proteger os outros, Lilia observou enquanto observava Norn praticar. Como você. Aisha, por outro lado, mostrava uma curiosidade ilimitada. Embora muito jovem para a academia, ela devorava livros da biblioteca de Rudeus e fazia perguntas que mostravam uma mente afiada além de seus anos. Por que a magia de água e fogo se opõe? Ela perguntou uma tarde, observando Rudeus praticar. Não é apenas quente e frio, e? Rudeus parou, surpreso. O que você quer dizer? Bem, Aisha disse, pensativa, água extingue fogo, mas fogo pode ferver água. Então não é oposto, e? Conversa. Uma conversa muito quente. Rudeus riu e pegou-a no colo. Você pode ter razão, Aisha. Talvez seja apenas uma conversa. Capítulo 142. O livro das memórias. Foi Aisha quem deu a ideia. Você deveria escrever um livro, irmão. Sobre todas as suas aventuras. Assim não esqueceremos. A ideia ficou com Rudeus. Nas semanas seguintes, durante as noites silenciosas após seus estudos e treinos, ele começou a escrever. Ele não começou por seu renascimento, isso era um segredo muito profundo para colocar no papel. Começou por suas primeiras memórias nesta vida, despertar como um bebê consciente, aprender magia, conhecer Roche. O ato de escrever era terapêutico. Colocar suas experiências em palavras fez com que parecessem mais reais, mais manejáveis. As páginas se encheram com seus primeiros feitiços sob a orientação paciente de Roche, o resgate de Silpiet dos Valentões, sua partida com Ghislaine, seu tempo em Roa, tutorando Eris, a mana surge e o transporte para o continente demoníaco, Rungert, The Agent, o resgate das crianças do povo bestial. Seu retorno, a perda de Eris, seu tempo como mercenário, seu reencontro com Silpiet, seu ingresso na academia. Ele escreveu sobre as pessoas que encontrara. Roche, a migurde paciente que o ensinara que magia era mais que poder. Rungert, o Supard buscando redenção. Eris, a nobre selvagem aprendendo a canalizar sua fúria. Silpiet, a amiga de infância tornada algo mais. Ele não escreveu sobre Nanaoshi ou Orsted, esses segredos eram muito perigosos. Mas escreveu sobre o peso de ser diferente, o medo de perder aqueles que amava, a determinação de se tornar forte o suficiente para proteger. O que você está escrevendo? Norn perguntou uma noite, encontrando-o em seu estudo. Memórias, Rudeus respondeu. Para que, se algo acontecer comigo, vocês saibam quem eu fui. Norn ficou séria. Nada vai acontecer com você. Espero que não, Rudeus disse. Mas é bom registrar as coisas. A vida passa rápido. Capítulo 143. A chamada da aventura. A carta chegou em uma manhã de primavera, quando as flores mágicas de Hanoa começavam a desabrochar. Era de Elinálise, que estivera fora da cidade em pesquisa de campo. Rudeus, encontrei algo.
Não sobre Zenith, ainda, mas sobre um dos lugares que Nanaoshi mapeou. Uma distorção ativa nos Montes da Névoa, há 3 dias de viagem. É pequena, mas está crescendo. E há relatos de atividade anômala, criaturas aparecendo de lugar nenhum, vegetação de outros climas crescendo. Precisamos investigar antes que atraia a atenção indesejada. Venha ao posto avançado de caçadores de conhecimento no Monte Ker. Eu te encontro lá. Elinálise PS traga seu cajado e sua espada. E sua cabeça fria. Rudeus mostrou a carta a Silpiete. Eu tenho que ir. Eu sei, ela disse, sem hesitar. Mas eu vou com você. Não é seguro, é exatamente por isso que vou, Silpiete interrompeu. Você me ensinou a me proteger. Me ensinou a lutar. Não sou mais a garota indefesa de Buena. Ela tocou seu rosto. Além disso, se é sobre essas distorções, talvez minha magia de ilusão possa ser útil. Ilusões funcionam na percepção. E essas distorções, elas são sobre percepção da realidade, não são. Rudeus não pôde argumentar com sua lógica. Norn e Aisha ficarão com Lilia, Silpiete completou. E a academia é segura. Elas ficarão bem. Após discutir os arranjos, eles partiram 2 dias depois. Nor nos viu partir com olhos sérios. Voltem seguros, ela disse, abraçando cada um. Cuide de Aisha, Rudeus instruiu. Eu cuidarei, Norn prometeu, sua postura reta. Ela estava crescendo rápido, Rudeus percebeu. Muito rápido. Capítulo 144. Os Montes da Névoa. A jornada para os Montes da Névoa levou-os através de vales verdejantes que gradualmente davam lugar a terrenos mais acidentados. As névoas que davam nome às montanhas não eram vapor de água comum, eram névoas mágicas que confundiam os sentidos e abafavam sons. É por isso que os caçadores de conhecimento estabeleceram um posto aqui, Silpiete observou enquanto subiam um caminho íngreme. O isolamento é perfeito para a pesquisa, e para coisas que preferem não serem encontradas. O posto avançado era uma estrutura modesta esculpida na própria rocha. Elinálise os esperava na entrada. Você trouxe ajuda, ela observou, estudando Silpiete. E você? A garota meio elfa. Fitz, na academia. Interessante. Silpiete não pareceu perturbada. Rude me contou sobre você. E sobre sua condição. Elinálise sorriu, um sorriso cansado. Então não há segredos entre vocês. Bom. Isso torna as coisas mais fáceis. Dentro, ela mostrou a ele seus achados. Mapas detalhados da área, anotações sobre anomalias, e, mais preocupante, amostras de plantas que não pertenciam a este ecossistema. Esta é de um continente tropical, Elinálise explicou, apontando para uma folha larga e brilhante. Esta, de um deserto. E esta, ela tocou uma flor que parecia feita de vidro. Não sei de onde é. Talvez nem seja deste mundo. A distorção? Rudeus perguntou. Há meio-dia de caminhada. Crescendo devagar, mas crescendo. E há coisas saindo dela. Capítulo 145. A fronteira entre mundos. A distorção não era o que Rudeus esperava. Não era um portal brilhante ou um vórtice dramático. Era uma área onde a realidade parecia desfocada, como olhar através de água turva. Dentro da área, coisas estranhas aconteciam. Árvores tinham folhas de diferentes estações em diferentes galhos. Pedras mudavam ligeiramente de cor quando você não as olhava. Sons ecoavam de fontes impossíveis. É como um sonho, Silpiete sussurrou, sua mão encontrando a de Rudeus. Um sonho que pode se tornar pesadelo, Elinálise disse. Ontem, uma criatura saiu. Parecia um cervo, mas com olhos como os de um inseto e patas que deixavam marcas de queimadura. Tivemos que matá-la. Rudeus estendeu seus sentidos mágicos. A magia única, que normalmente lhe dava um senso claro do ambiente, aqui estava confusa. A mana fluía em padrões estranhos, entrando e saindo da existência. Precisamos estabilizá-la, ele disse. Antes que algo pior passe. Como? Silpiete perguntou. Se é um rasgo na realidade, Rudeus teorizou, precisamos costurá-lo. Com magia.
Mas não qualquer magia, magia que entenda o que está sendo costurado. Foi então que eles ouviram, não um som da distorção, mas do mundo real atrás deles. Passos. E uma voz cantarolando uma melodia familiar. Rudeus congelou. Conhecia aquela canção. Era uma canção de Ninar Migurdiana. Roche a cantava enquanto trabalhava. Capítulo 146. O reencontro. Ela surgiu da névoa como se fosse parte dela, uma figura baixa com chifres graciosos, olhos lilazes que brilhavam com reconhecimento, e um sorriso que Rudeus nunca esquecera. Rudeus, Roche Migurdia disse, sua voz exatamente como ele se lembrava, mas um pouco mais madura. Eu deveria ter sabido que você estaria no meio de problemas dimensionais. Rudeus não pôde falar. Após todos esses anos, após o continente demoníaco, após perder e encontrar sua família, após tudo, ver sua primeira professora, a pessoa que iniciara sua jornada mágica, Professora Roche, ele finalmente conseguiu dizer, sua voz trêmula. Roche estudou, seu sorriso crescendo. Você cresceu. E você, seus olhos foram para Silpiette. Silpiette? É realmente você? Silpiette assinou, suas lágrimas fluindo livremente. Olá, mestra Roche. Roche abraçou os dois, e por um momento, foram novamente professor e alunos no quintal de Buena, o mundo ainda simples, o futuro ainda cheio de promessas. Elinálise observava, um sorriso suave em seus lábios. Eu me pergunto se deveria me sentir excluída. Roche soltou-os, limpando seus próprios olhos. Desculpe. É apenas, há tanto tempo. Tanto aconteceu. O que você está fazendo aqui? Rudeus perguntou, ainda processando sua presença. O mesmo que você, pelo que Elinálise me contou, Roche respondeu. Investigando distorções. Eu tenho um interesse pessoal. Ela olhou para a área desfocada. Após a mana surge, percebi que essas distorções estavam acontecendo. Comecei a estudá-las. E quanto mais estudo, mais percebo que estão conectadas a... Bem, a pessoas como nós. Como nós? Silpiette perguntou. Roche olhou para Rudeus, seus olhos sérios. Pessoas que estão fora de lugar. Pessoas que não pertencem inteiramente a este mundo. Como um aluno que aprendeu magia sem encantamentos aos 5 anos. Como uma Migurt que deixou sua vila para ver o mundo e nunca realmente se encaixou em lugar nenhum depois. Ela respirou fundo. Acho que essas distorções são como cicatrizes. De onde pessoas como nós fomos costuradas neste tecido da realidade. Capítulo 147. Explicações sobre as estrelas naquela noite. No posto avançado, Roche explicou o que descobrira em seus anos de pesquisa. As transferências não são aleatórias, ela disse, espalhando notas e mapas sobre uma mesa. Elas seguem padrões. Ocorrem perto de concentrações de mana, sim, mas também perto de pontos de destino. Destino? Silpiette perguntou. Pessoas destinadas a se encontrar, Roche explicou. Ou eventos destinados a acontecer. É como se a realidade estivesse tentando corrigir erros, ou completar padrões. Ela olhou para Rudeus. Você me encontrou quando precisava de um professor. Eu o encontrei quando precisava de um aluno que me lembrasse por que ensino. Não foi acidente. Elinálise assentiu. E Zenith? Seu desaparecimento. Foi uma transferência forçada, Roche disse, sua voz ficando grave. Alguém, ou algo, a levou para o continente gélido. Para um lugar onde a barreira entre mundos é especialmente fina. Rudeus sentiu um frio que não tinha nada a ver com a temperatura da montanha. Por quê? Porque Zenith tem uma conexão com essas coisas, Roche disse. Eu não sei o que exatamente. Mas em minhas pesquisas, seu nome aparece. Juntamente com outros, seu pai, sua mãe, até você, Rudeus. Ela tocou um pergaminho antigo. Há uma profecia. Muito antiga. Fala de um filho de 2 mundos que irá consertar o tecido rasgador. E de uma mãe que segura o fio. Rudeus pensou em Nanaoshi. Em Orsted. Em sua própria natureza de reencarnado. Eu sou o filho de 2 mundos, ele disse suavemente. Roche assentiu. E Zenith é a mãe que segura o fio.
Ela não está apenas presa no continente gélido, ela está segurando algo fechado. Algo que, se solto, fará essas pequenas distorções parecerem insignificantes. Capítulo 148. A decisão. A conversa continuou até o amanhecer. Roche revelou que estivera seguindo as distorções por anos, mapeando-as, estudando-as. Ela acreditava que eram sintomas, não a doença em si, mas febres mostrando que algo estava errado. O continente gélido é onde a doença é pior, ela explicou. É por isso que Po foi lá. É por isso que Zenith está lá. E é por isso que, eventualmente, você terá que ir também, Rudeus. Mas não ainda, Elinálise interveio. Ele não está pronto. Não, Roche concordou. Mas estas pequenas distorções, estas podemos consertar. Ou pelo menos estabilizar. É treino. Para quando a grande chegar. Ela olhou para Silpiet. E você, Silpiet? Sua magia de ilusão, você percebeu que ela funciona especialmente bem perto dessas distorções? Silpiet hesitou. Sim. É mais fácil. Como se a realidade já estivesse flexível. Porque está, Roche disse. E isso significa que você pode ser mais útil do que imagina. Não apenas em ilusões, mas em ajudar a convencer a realidade a voltar ao normal. Nos dias seguintes, os 4 trabalharam juntos para estabilizar a distorção nos montes da névoa. Roche trouxe conhecimento teórico profundo. Elinálise, experiência prática com magia de cura que podia ser adaptada para curar a realidade. Silpiet, habilidade em manipular percepção. E Rudeus, sua magia única e compreensão intuitiva de como as coisas deveriam ser. Foi difícil. Perigoso. Em um ponto, algo quase passou, uma criatura de sombras e luz que parecia gritar em uma língua que doía nos ouvidos. Roche a dispersou com um feitiço de luz pura que parecia custar-lhe fisicamente. Mas no 4º dia, conseguiram. A área desfocada tornou-se nítida novamente. As plantas estranhas murcharam. A realidade se assentou em seus padrões normais. Não foi uma cura permanente, Roche avisou. Apenas um remendo. Mas era um começo. Capítulo 149. Promessas de reencontro. Na manhã da partida, Roche encontrou-se com Rudeus em particular. Você se tornou um homem impressionante, ela disse. Não apenas em poder, mas em caráter. Seus pais ficariam orgulhosos. Obrigado, professora, Rudeus disse. Por tudo. Eu não fiz tanto, Roche sorriu. Apenas mostrei o caminho. Você caminhou por ele. Ela ficou séria. Agora você tem outra professora, eu vejo. Silpiet é talentosa. E ela te ama. Isso é importante. No que está por vir, você precisará de pessoas que o amem. Você vai para o continente gélido? Rudeus perguntou. Eventualmente, Roche disse. Mas primeiro, há outras distorções para estabilizar. Outras pessoas para ajudar. Ela olhou para ele. Quando for hora de ir atrás de Zenith, me avise. Eu estarei lá. Eu avisarei, Rudeus prometeu. Silpiet abraçou Roche antes de partirem. Obrigada por cuidar dele quando eu não pude. Roche sorriu. Ele cuidou de si mesmo. E de você, pelo que vejo. A jornada de volta a Ranoa foi mais silenciosa que a de ida. Rudeus estava pensativo, processando tudo que aprenderá. Ela é incrível, Silpiet disse finalmente. Roche. Eu me lembro dela de quando criança. Ela era gentil. Mas agora, ela é forte de uma maneira diferente. Ela sempre foi forte, Rudeus disse. Apenas de uma maneira quieta. Ele pensou em seu livro, em suas memórias. Haveria um novo capítulo agora. Sobre encontrar sua primeira professora novamente. Sobre aprender que sua jornada era parte de algo maior. Sobre perceber que as pessoas que ele amara e perdera estavam todas conectadas por fios de destino ou acaso, ou talvez um pouco de ambos. E sobre a compreensão de que, em algum lugar em um continente congelado, sua mãe segurava um fio que mantinha a realidade unida. E que um dia, ele teria que ir até lá e ajudá-la. Mas por enquanto, ele estava voltando para casa. Para Norneaisha. Para sua vida na academia. Para seu treino com Silpiet.
A aventura poderia esperar um pouco mais. O lar, não. Fim da parte 22 continua.